Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem o meu canal. Eu venho, mediante esse vídeo, para dizer, ao pessoal aqui do meu canal que eu estou afastada um pouco, devido a algumas coisas que eu estou fazendo aqui em casa, Eu tenho algumas obrigações para pôr em dia, Então por isso que o meu canal está um pouco parado aí, tá bom? E venho também através desse dizer esse povo evangélico, sabe, que para de vir aqui no meu canal para tentar pichar, sabe, ficar falando coisas que não deve, porque eu já cansei de falar, Pessoa feliz com a sua religião não cutuca a religião dos outros, Porque se esse povo pelo menos soubesse o que é religião, eles paravam de vir aqui querer criticar o canal, e ficar falando que a gente vai pro inferno, sabe, ficar falando um monte de besteira, porque isso, entendeu, não existe, Se eles estudassem um pouco mais, entendeu, a Bíblia, se eles realmente soubessem o que realmente significa religião, a podridão que existe atrás, de cada religião, as coisas escondidas, as coisas que estão aí, entendeu, ocultas, que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém fala, Então eles paravam de vir aqui criticar o canal, entendeu? E também querer me criticar. Eu ando meia pavio curto, entendeu? Não quero ofender esse povo e muito menos, entendeu, falar mal da religião de ninguém. Eu só quero dizer que eu faço do meu canal o melhor possível para tentar orientar e ajudar aqueles que precisam, Eu não estou aqui, entendeu, para ganhar fama, prestígio, e nem para poder dar uma de deusa, Eu sou simplesmente uma pessoa que estudei e tenho conhecimento das religiões. Tanto que muitos pais de santo, mãe de santo, tomam informação comigo, querem tirar algumas dúvidas comigo, entendeu? Sempre estão buscando, conhecimento comigo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho entendimento, sobre todas as vertentes, estudei sobre todas as vertentes e inclusive conheço teologia e conheço a Bíblia de cabo a rabo, Então não quero generalizar. Sabe, o cristianismo já está mais devasto, e muito mais, vamos dizer assim, criticado do que outras pessoas poderiam criticar, e até mesmo eu, Porque para quem realmente conhece as verdades, entendeu? Não precisa, ficar criticando a vida dos outros, A começar por Jesus Cristo, Que se você pegar a Bíblia para ler, se faz entender que não passou de um homem, Um homem, entendeu, que não tinha, bem dizer, poder algum. E se tivesse algum poder, era através de magia, Através de ciência, magia e assim sucessivamente, Muitas pessoas acreditam que Jesus era pobre. Já vou começar logo por aí, entendeu? Então muita gente acha que Jesus era pobre, nasceu numa manjedoura, sabe? Pobrezinho, filho de um carpinteiro, Então esses geralmente são as pessoas que vêm aqui me criticar, que são os evangélicos, sabe? De vez vocês virem me criticar, pergunta pro seu pastor de que casa Jesus era, entendeu? Qual era a árvore genealógica de Jesus, a família de Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus era da casa de Davi. Ele era um descendente do rei Davi. Se Jesus descendia de rei, como Davi era um rei, era o pai de Salomão, que também era o rei Salomão, se Jesus descendia de reis, ele era um príncipe. E um príncipe jamais seria pobre ou precisaria nascer numa manjedoura, entendeu? Então vamos começar pela primeira mentira, da Bíblia aí. Vamos começar pelo menos desmascarando algumas coisas que o cristianismo, vem ocultando de vocês aí. Tá? Por exemplo, Maria Madalena ser uma prostituta. Gente, é só se ver na casa genealógica, de Maria Madalena. Vamos lá na árvore genealógica dela. A árvore da vida da Madalena, da família de Madalena, ela era da casa de Benjamim. Quem foi Benjamim? O poderoso rei Benjamim. Benjamim era um rei. Maria Madalena era uma princesa. Alguém já ouviu falar que existia uma princesa prostituta ou de má índole? Pelo que eu saiba, todas as princesas eram criadas para ser,
para poder casar com príncipes, entendeu? E geralmente eram treinadas, né? Para poder governar em novos impérios por aí. Então essa historinha, sabe, de que Constantino, quem fez a Nova Escritura, porque quem escreveu o Novo Testamento foi Constantino o Grande, que muitos não sabem, que foi um sacerdote de cultos pagãos, batizado apenas 2 horas antes da morte. Aceitou o cristianismo, né, 2 horas antes de morrer, entendeu? E ele quem criou o Novo Testamento. Como pode um homem, né, ser um sacerdote de cultos pagãos e criar uma Bíblia nova? Né? Ele colocou aí uma história, né, do conto da carronchinha para tirar aí o lado humano de Jesus, para roubar a infância de Jesus, né, e simplesmente para denegrir, né, uma fábula, né, que existe aí uma história, denegrir uma imagem, entendeu? Ou criar um outro ser, né? Porque Jesus Cristo jamais poderia não poderia ser chamado de Jesus. Aliás, Jesus Cristo, né, na verdade, Jesus não poderia ser porque Jesus Cristo nasceu em Jerusalém, né? Ele foi nascido em Jerusalém e criado em Belém. E também, né, passou por Roma e vários outros lugares. Mas pela data de nascimento de Jesus e pela cidade que ele nasceu, o nome dele poderia ser hebraico ou aramaico. Na teologia, antigamente, antes de terem provas, né, de que o nome desse Messias, né, era Yeshua HaMashiach, porque hoje se sabe o nome de Jesus, né, Yeshua HaMashiach ou HaMashiach, entendeu? Hoje já tem a certeza que o nome dele é esse. Tanto que o padre Marcelo, né, ele já traz na música, né, o nome verdadeiro de Jesus, uma nova música que ele compôs aí, que é aquela que fala: te chamo de Deus de meu Senhor, te chamo de Deus de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Aí ele fala: Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo, né? Então ele já traz o nome verdadeiro do Messias aí, entendeu? Mas antes que a teologia chegasse a essa conclusão e hoje tivesse essa certeza e essas provas, eles antigamente achavam que o nome de Jesus poderia ser Iesus, Iasus ou Yahô, né? Porque no calendário, no abecedário hebraico e aramaico não existe a letra J, né? No abecedário do aramaico, no abecedário do hebraico não tem letra J. Então Jesus jamais poderia ser chamado Jesus, como José jamais poderia se chamar José, né? Porque na verdade não tinha letra J. No lugar do J era Ie ou Iá. Então poderia ser Iesus, Iasus ou Iahu, que era o que mais se aproximava para dar origem de Jesus. Mas hoje se sabe que é Yeshua HaMashiach, tá? Como muitas coisas estão ocultas no cristianismo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As igrejas, você pensa que tudo está perdido? Você acha que o Vaticano não oculta o segredo de que o sagrado feminino e o sagrado masculino, que se funde, né, na estrela de 6 pontas, entendeu? O tanto o homem como a mulher, você acha que eles não sabem que o Deus verdadeiro é uma mulher? Que o Deus é uma deusa? Por que a igreja é feminina? Vocês já notaram isso? Olha lá a igreja como que ela é feita. Vocês já pararam para analisar a arquitetura de uma igreja? As 2 torres que tem na frente são as pernas de uma mulher, umas pernas dobradas, como se a mulher deitasse de barriga para cima e dobrasse as pernas. A porta da igreja, ela sempre é oval e em cima da porta sempre tem uma janelinha redonda. Quando você passa pelas pernas da mulher, né? Porque a igreja, aquelas 2 torres da frente, representam as pernas de uma mulher grávida, umas pernas que ela está deitada de barriga para cima, dobrada. Quando você passa pela porta, você está passando, né, por dentro da vagina feminina. Porque aquela porta representa a vagina. A porta de cima redonda representa o ânus. Então você entra por dentro
dessa porta, você passa pela porta e você vai parar dentro de uma cúpula, que bem no meio tem uma cúpula redonda, que representa a barriga de uma mulher grávida. Então é uma mulher grávida deitada, a cúpula é a barriga, as torres é a perna e a porta e a janelinha representa a vagina e ânus. Então, meus queridos, a igreja é uma mulher grávida deitada de barriga para cima. E por que uma mulher e não um homem, né? Se Deus fosse homem. Que indagação, né? Porque evangélicos, vocês que tanto me criticam e falam que eu vou pro inferno, por que vocês não sabem disso? Vai saber agora, né? Porque eu tô falando aqui. Quem sabe agora serve de exemplo para vocês pararem de me criticar e perguntar pro pastor de vocês por que isso, né? Por que as igrejas têm esse tipo de arquitetura? Não é uma boa pergunta para vocês? Porque o meu canal não é só para ensinar magia, não. Entendeu? O meu canal é cultura. Aqui ensina, porque aqui tem conhecimento para passar para vocês. Não é esse pastor que fica arrancando dinheiro de vocês, não. Tá? Enriquecendo às custas de fiéis, não. Então, vocês tomem cuidado com o que vocês estão falando. Vocês não sabem o que vocês estão mexendo e vocês não têm conhecimento e não são páreos para mim. Queria pegar cada um na minha presença para fazer vocês chorar de vergonha, porque vocês não sabem nem porque vocês carregam a Bíblia debaixo do braço de vocês. É só para criar cheiro de sovaco. Porque vocês não têm estudo suficiente para entender a Bíblia. Você sabe quando Jesus disse, perguntaram para Jesus assim os rabinos, que com qual autoridade ele fazia milagres aos sábados e domingos. E ele respondeu para o rabino fazendo uma outra pergunta. Se você me responder a pergunta que eu vou fazer, eu respondo a sua. Como pode um homem nascido, crescido e depois de velho voltar para dentro do útero de sua mãe e ainda renascer estando vivo? Os rabinos naquela época não souberam responder isso para Jesus. Mas eu vou ensinar vocês, crente. Vou ensinar vocês aí que se julga sabedor da Bíblia. Você sabe quando acontece isso com o ser humano? Quando o ser humano entra na madre igreja. Porque já fala madre, é mãe, madre igreja, tá? Então, quando o ser humano passa pelas pernas, que são as torres, entra na porta, que é a vagina, ele sai na cúpula redonda, que é a barriga da grávida. Então, o ser humano nascido e crescido, ele entra dentro de sua mãe novamente, que é a madre igreja. Então, quando ele passa pela porta, ele volta para dentro do ventre de sua mãe. Quando ele recebe o batismo, ele nasce ainda estando vivo e velho. Vocês entenderam, crente, o tamanho do meu conhecimento? Para vocês não ficarem me julgando? Olha para vocês ver quantas anomalias tem nas igrejas. As igrejas mostram explicitamente o sexo. A sexomagia feita em cerimoniais. Olha para vocês ver quantas esculturas na igreja. Anjos pelados. Imagem de anjos para fora da igreja, nos adros, né, em cima. São aquelas imagens de anjo mostrando bumbum, mostrando testículos, sabe? Anjos em posição, como se estivesse fazendo algo obsceno com santos. Isso tudo é indício, entendeu? De quê? De sexo. Sexomagia. Somente através do sexo que vocês alcançam Deus. Mas não o sexorgia, o sexo safadeza. Existe uma magia chamada sexomagia. Ela é feita dentro de um cerimonial, aonde isso tudo é consagrado, é uma coisa sagrada. É um sexo feito na proximidade é feito com o acompanhamento de sacerdotes, aonde isso se torna sagrado, aonde os próprios anjos, arcanjos são evocados. Então a sexomagia, ela é o único caminho
que conecta uma pessoa ao Deus, ao verdadeiro Deus ou deusa, entendeu? Só se alcança Deus e a deusa através do sexo. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Abre as pernas e abre os braços. Abre os braços assim, ó, e abre as duas pernas. Você é uma estrela. Suas pernas formam duas pontas, seus braços mais duas e a sua cabeça a terceira ponta. Você é uma estrela, queridos. Fecha as pernas e abre somente os braços. Você é uma cruz. A cabeça, a ponta da estrela e seu corpo se torna o centro da cruz, que é o central. E os braços só formam os braços da cruz. Então você é uma cruz, você é uma estrela. Todo ser humano é uma estrela. Toda mulher e todo homem é uma estrela entre si. E só se alcança Deus através do sexo. Porque é o único momento que cria um semelhante a vocês. Naquele momento pode gerar, nascer e desenvolver um ser humano igual a vocês. É o momento do nascimento, é o momento da magia. O maior acontecimento dentro da humanidade, aonde um homem e uma mulher conseguem trazer ao mundo um ser humano igual a eles. Nesse momento existe Deus, existe vida. Então se alcançou Deus através do sexo. E isso vocês não sabiam. Sabe por quê? Porque vocês perdem tempo em criticar as pessoas. Vocês perdem tempo em vir aqui no meu canal dizer que eu vou pro inferno. Será que eu vou mesmo pro inferno? Ou será que vocês, idolatrando esse Jesus aí, que foi concebido, que vocês falam que foi concebido no ventre da Virgem Maria, que é o Messias da humanidade. Só que eu saiba, Jesus Cristo, ele foi uma divindade que ganhou por votos mero apertados no concílio de Nicéia, que ganhou por votação quando Constantino criou o conselho. Né? Foi feito aí um concílio, que é o concílio de Nicéia, onde foi debatido vários aspectos da igreja, simbologia e tudo mais, porque nada que existe no catolicismo é verdadeiro, nenhuma simbologia dentro do catolicismo é uma simbologia original. A cruz é o Cruzeiro do Norte, que é a estrela da constelação do Cruzeiro. Aquelas aurelinhas na cabeça do santo são os discos egípcios que iluminavam as pirâmides. A imagem da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços nada mais é do que uma réplica da imagem da deusa Ísis, né, que ela estava dando de mamar ao seu filho Horus, só inverter a criança. Entendeu? Então tem tantas coisas que vocês não sabem e que vocês poderiam muito aprender. Entendeu? Mas é por ficar criticando os outros e ficar julgando as pessoas e dizer que elas vão pro inferno que vocês não vão chegar a nada. Vocês vão morrer sem saber o que é a iluminação. E a iluminação só vem através do conhecimento. E vocês jamais vão alcançar a iluminação. Porque vocês não procuram estudar e conhecer. Vocês ficam presos no mundinho de vocês, julgando as pessoas e dizendo que elas vão pro inferno. Quem são vocês? Fala pra mim. Se sentem pequenininhos agora perto de mim? Porque acho que é isso que vocês sentem agora, né? Que vocês são aí um grãozinho de areia perto de um grande oceano de conhecimento aqui. Entendeu? Então, antes de julgar alguém, veja quem é essa pessoa. Porque às vezes essa pessoa não é tão mal informada como vocês. Essa pessoa que está aqui nesse canal, Lady Bajá, meu nome é Stephanie. Mas meu canal é Stephanie Check Lady Bajá. Lady Bajá é meu nome cigano. Então, essa pessoa que está aqui nesse canal Lady Bajá é uma pessoa de grande conhecimento. Estudada. Está aqui porque está preparada para isso. Eu não estou aqui para arrancar dinheiro de ninguém ou extorquir ninguém. Eu estou aqui para ensinar o que é certo. Para mostrar alguns caminhos do desconhecido. Porque já fala, né? Ocultismo. Ocultismo é aquilo que está oculto. Aquilo que não é falado para vocês. Aquilo que não é ensinado para vocês. Sabe por quê, povo evangélico? Porque se ficar claro para vocês tudo isso,
Vocês vão não mais acreditar nesse Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? O pastor vai deixar de ganhar dinheiro. Porque o dízimo, né, que mantém esses pastores lá. Então, é aquilo que eu digo para vocês. Quando a verdade vem à tona, eles não têm mais o porquê ganhar dinheiro. Então pensem no que eu estou falando. Antes de criticar as pessoas, vá em busca do conhecimento, vá em busca da verdade. Ninguém é dono da verdade absoluta, mas a história está aí e a história se faz verdadeira. É só você prestar atenção no que eu estou dizendo, você vai admitir que eu tenho razão. Sabe por quê? Porque não sou eu quem estou falando isso. Entendeu? A história se faz ser verdadeira. Tudo que está ali na Bíblia é mentira. Nem tudo que está ali é verdade. Para de acreditar no conto da carronchinha. Para de acreditar em conto de fada. Para de acreditar nessa história triste da crucificação. Jesus morreu por todos nós. Para salvar todos nós. Salvou do quê? Continua tendo peste, continua tendo morte, continua tendo desavenças, continua tendo guerra. O ser humano está cada vez mais podre. O ser humano virou fruta podre. Mata por R$1, mata por R$2. Esses dias mesmo aconteceu um fato da minha família, entendeu? Sobre crueldade, um assassinato na minha própria família, entendeu? Perdi um sobrinho muito querido por mim. Tudo bem, não era uma pessoa que podia dizer supimpa, é um exemplo de pessoa, mas a morte que teve foi uma morte horrorosa, entendeu? Por quê? Por causa da crueldade humana. O povo está distante de Deus, o povo perdeu o amor. A vida de um ser humano hoje em dia não vale mais nada. E cadê esse Jesus de vocês que não faz nada? Cadê esse Deus que vocês tanto dizem aí, que não olha por crianças pobres, não vai lá na África, onde está todo mundo morrendo de fome, né? Não vai lá na Ucrânia, onde está tendo guerra, sabe? Não para com essas mortes, com essas coisas. Então ele morreu para quê? Para salvar quem? Coronavírus que matou um monte de pessoas, doenças vindo aí como câncer, pessoas em cadeira de rodas, cegos. Ele curou quem? Fala pra mim. Lá na igreja lá que vocês contratam isso, porque na igreja pra mim isso é tudo forjado. É nego que anda, que vê e que vai lá com o exame falso para poder fazer alguma coisa. Eu não acredito nas igrejas de vocês, não. Tanto que eu nem vou. Não perco meu tempo, entendeu? E muito menos vou dar meu dinheiro suado para sustentar vagabundo de jeito nenhum. Entendeu? Não generalizo a todos os evangélicos, porque existem pessoas boas. Como existe bons pais de santo, existe bons evangélicos. Existem bons pastores. Como existem bons padres, existem ótimos sacerdotes dentro de qualquer religião. Mas existem os bons e os ruins também. Então não vamos generalizar, né? Porque tem pessoas boas. Mas a maioria é fruta podre. E fruta podre cai sozinha. Não precisa ninguém derrubar, viu? Cai sozinha. Então é aquilo. Agora eu fico com uma pergunta para vocês. Quem é Deus e quem é homem? Sabe quantas pessoas morreram por causa dessa pergunta? Você sabe quantas pessoas foram mortas no tempo da Inquisição por uma simples pergunta: quem é Deus e quem é homem? Então, leiam, aprendam. Leia aí o livro Maleus Maleficarum, que foram mais de 80 mil mulheres mortas no tempo da Inquisição, taxadas como bruxa. E a única coisa que eles queriam era encontrar Madalena e Sara. Para matar Madalena e Sara, porque ela levou um segredo com ela, que ela estava grávida, né, do Messias, porque ela foi casada com Jesus. Jesus teve uma vida casado, entendeu? Maria Madalena era esposa de Jesus. E ela teve uma filha que hoje sabe até o nome da criança é Sara. Agora imaginem vocês, se vocês soubessem que o império de Jesus continuou numa pessoa que era a filha dele. O cálice, o sangue real, sangue gril, sangue reale, ou sangue real, que foi a linhagem que Maria Madalena carregou em seu ventre. O sangue real de um príncipe
chamada de Yeshua Hamashia, que ela levou no ventre, que hoje se chama Sara. Então, quantas pessoas não morreram por causa desse segredo? Quando Leonardo da Vinci pintou o quadro da Última Ceia, se você pegar o quadro da Última Ceia, ali não tem nenhum cálice. Não tem nenhum cálice ali. Todo mundo tem um copinho desse tamanho de vidro e sem hastes. E se o momento da história é o cálice, aonde está esse cálice que no quadro não se vê? Esse cálice não está na mesa. Mas se você olhar os personagens que estão sentados, Jesus aqui, Maria Madalena aqui. Entre eles faz um V. Eles estão desaproximados, o corpo faz um V. Nesse V aqui no meio do V, forma-se o cálice, o útero feminino, o útero que carregou a linhagem real, o ventre de Madalena, que trouxe Sara ao mundo. Uma descendente de Jesus. E você acha que Jesus não tem família? Vocês acham que Jesus não tem descendentes? Eles têm. Tanto que no concílio de Nicéia, quando foi votado sobre a santidade de Jesus, para tornar ele uma divindade da noite para o dia, que na verdade não fizeram do Yeshua uma divindade. Fizeram de Horus, né? Que Constantino foi um sacerdote de cultos pagões. Ele adorava o Sol Invicto, o Deus Sol Invictus, Horus, o filho da deusa Ísis, que foi esse que ele nomeou no concílio de Nicéia. Esse ganhou por votação mera apertada, porque nem todo mundo acreditava nessa divindade. Então ganhou numa votação mera apertada. Então ele conseguiu consagrar o filho da Ísis, que é Horus, né, nesse Jesus que vocês adoram hoje. Por que vocês vão na igreja para poder dividir o pão e o vinho nesse cálice que lá na Santa Ceia não existe, na mesa lá não tem? Para que vocês vão lá dividir sangue e pão na igreja simplesmente aos domingos? Fala para mim. Vocês evangélicos aí, conhecedores das escrituras, por que esse dia é só no domingo? E por que domingo em inglês não é domingo? Porque se você for traduzir domingo no inglês, não é domingo. Domingo em inglês é Sunday. Vocês já pararam para perceber por que no inglês domingo é dia do sol? Porque domingo em inglês não é domingo, é Sunday. O que é Sunday? Dia do sol. E por que dia do sol? Porque no domingo se rege o astro sol. E por que a missa da partilha do pão e do vinho é feito somente aos domingos? Para homenagear o Deus Sol, Horus, o Deus Sol invicto. Então o Jesus de vocês nada mais é do que Horus, o Deus, o filho da deusa Ísis. Não é Yeshua Hamashia, que era lá na época o verdadeiro Messias. E aquele povo que não voltou no concílio de Nicéia, aquele povo que ganhou lá na votação mera apertada porque muitos não votaram, eles foram taxados por Constantino Grande como povo herege, adoradores do demônio. Mas vocês sabem, evangélicos, qual é o significado da palavra herege? Herege não significa adoradores dos demônios. A palavra herege em hebraico significa aqueles que aceitaram o velho, ou seja, o Velho Testamento, aonde não aceitaram esse Jesus como salvador deles. Não aceitaram Horus como salvador. Então, por não ter aceitado e contradito, né, a história do Novo Testamento de Constantino, eles foram taxados por hereges como adoradores do diabo, simplesmente por não aceitarem isso, né? Mas herege é o significado da palavra herege, aquele que não aceitou o novo e aceitou o velho. Vocês entenderam, meus queridos? Quando você me manda para o inferno,
fique sabendo que você também vai para o inferno. E eu tenho certeza que você vai para o inferno. Você sabe por quê, povo evangélico? Porque a palavra inferno literalmente significa, em hebraico, sepultura. A palavra inferno é sepultura. E para sepultura todos nós vamos. Até o Jesus de vocês foi para sepultura. Como que eu provo isso? Na oração do crê em Deus Pai. Quando diz assim, que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e desceu ao inferno. Quando ele desceu ao inferno, meus queridos, quando ele foi sepultado, quando ele foi para a sepultura, e de lá da sepultura do inferno, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo a lenda, né? Porque eu não acredito nisso, mas tudo bem. Ele ressuscitou ao seu terceiro dia. Então, a palavra inferno literalmente significa sepultura. E para sepultura eu vou, você vai, seu pastor vai, o padre vai, o macumbeiro vai, todo mundo vai, meus queridos. Então vai aprender, vai estudar antes de julgar alguém, por favor. Sabe? Quando vocês ficarem mais inteligentes, aí vocês tentam conversar comigo. Né? Porque por mais que vocês estudar, eu tenho anos de estudo, então vocês nunca vão me alcançar. Mas pelo menos vocês vão ter uma grande vantagem. Vocês vão estar conhecendo algumas coisas e eu vou poder ensinar outras, né? Talvez aí vocês consigam alcançar um patamar de conhecimento que eu tenho, entendeu? Então, amem mais a si mesmo, amem mais o seu próximo. Se vocês amam a Deus, ama seu semelhante. Para de julgar. Não faça questionamento das pessoas. Aprenda alguma coisa com o que eu estou dizendo aqui. Sabe? Vai questionar o seu pastor. Por que pega o seu dinheiro e não ensina isso para vocês? Porque ele aprende isso nas aulas de teologia. Quando ele fez o curso de teologia para se formar pastor, ele aprendeu isso. Por que eles não ensinam isso para vocês? Porque vocês vão deixar de pagar, né? Porque vai abalar a fé de vocês, né? É bem por aí. Então, gente, vamos deixar de criticar as pessoas e estudar mais e vamos nos amar uns aos outros. Porque se existe uma mensagem bonita desse Horus, né, ou por ele ou por homens, o que deixou essa mensagem é aquela que diz: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então quem ama o próximo não critica, não julga, não manda pro inferno, não faz maldade, não mata, não rouba. Entendeu? Já segue aí os 10 mandamentos. Então, por favor, vamos de hoje em diante nos respeitar. Respeite a minha religião porque eu respeito a de vocês. E não estou aqui dizendo que vocês são menos ou mais do que eu. Estou dizendo que eu tenho mais estudo e conhecimento do que vocês. Mas isso não me coloca melhor do que vocês. Porque vocês podem ser tanto quanto eu, ou até melhor do que eu. Basta vocês estudarem e aprender. E parar de ser enganado por essas pessoas que ficam aí lubridiando mentiras, falando coisas que não são verdade e arrancando dinheiro suado de vocês. Então aprendam alguma coisa. Agradeço a atenção de todos. Peço desculpa a todos. Se eu ofendi alguém, não foi a minha intenção. A minha intenção é conhecimento e passar conhecimento, abrir os olhos daqueles que ainda estão ali, ó, como a venda, sabe? Não enxerga. Então, é só a minha intenção ajudar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que minha mãe as abençoe para algum desbravar os caminhos. E hoje, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, eu peço que ela cubra a cabeça, a casa e a família de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. Tenham um dia abençoado. Beijos!